Olá pessoal, aqui quem vos fala é o Fernando. Sou pedreiro, mestre de obras e no vídeo de hoje quero me apresentar a vocês e para vocês me conhecerem melhor, quero lhes contar um pouco da minha história, né? Visto a minha história ser um pouco longa, preferi dividir em partes. Então, quero lhes contar um pouco da minha história, parte 1, tá? Como já dito acima, me chamo Fernando, sou de Bom Jesus da Lapa, sou filho órfão de mãe, desde os meus 9 anos de idade. Também, há uns 2 anos atrás, né, perdi o meu pai. Mas pessoal, quero que vocês saibam que também, desde os meus 8 anos de idade, sou filho adotivo. Fui criado ou adotado por uma família aqui da região, bem conhecida, né, onde eu moro, né, no município de Riacho de Santana, Bahia. Indo direto ao assunto, como todo nordestino, eu também sempre tinha um sonho, né? Sim, eu tinha esse sonho de ir para São Paulo, trabalhar e vencer. Esse era o meu sonho. Porém, na realidade, eu ainda não venci. Mas, fazendo uma reflexão de tudo que já enfrentei na minha vida pessoal, posso dizer que sou um vencedor. Logo de início, quando eu cheguei em São Paulo, não foi nada fácil, pois cheguei numa época em que São Paulo estava enfrentando uma crise de desemprego, né? Uma crise de desemprego. E não era nada daquilo, né, em que as pessoas chegavam aqui na Bahia falando para nós. Literalmente, eu batia muitas portas, né? Gastei muito com currículos e andei muitas horas por dia para entregá-los. E também comprei muitos jornais e na coluna Emprego eu procurava ali as vagas que tinham. Pessoal, eu fazia tudo isso e muitas vezes sem sucesso. Até cheguei a achar, pessoal, que o problema era comigo. Mas sabe o que me ajudou a não desistir, pessoal? Foi a minha fé no Criador, né? Foi a minha fé no Criador e a determinação de continuar procurando. Foi assim, depois de tanta procura por um emprego, surgiu uma obra ali na região onde eu morava, em São Paulo. Porém, os participantes daquela obra, todos eram voluntários. Achei interessante a forma em como eles trabalhavam, bem organizada. Eu fui convidado, né, a participar, pessoal. Porém, além de eu estar na expectativa de me qualificar, né, ainda mais da construção, na área da construção, tive uma grande experiência de ver que aquela obra voluntária ela foi concluída em 52 dias. Interessante, pessoal, em 52 dias. E como de costume, eu sempre estava passando em frente de uma empresa de construção quando eu ia trabalhar. E no penúltimo dia do término daquela obra voluntária, eu passei novamente àquela empresa. E como sempre, o encarregado me disse que não estava precisando de pedreiro no momento. Interessante, pessoal, é que o dono da empresa estava lá. E ao ouvir a minha voz, ele falou para o encarregado pedir para me esperar um pouco. Pouco depois, ele pediu para me entrar e em seguida me perguntou se eu trabalhava de pedreiro mesmo. Eu disse sim, eu trabalho de pedreiro.
Ele disse: me dá a sua profissional. Eu, como já andava com ela no bolso, peguei e dei. Ele olhou por alguns minutos, tá? E como todo empregador faz, e em seguida me fez outra pergunta. Me diz uma coisa, como é que você trabalha de pedreiro se não está na carteira? Eu disse: eu trabalho de pedreiro sim, porém eu não tive a oportunidade de fichar a minha carteira, tá? De fichar a minha carteira. Ele então disse: você está me enganando. Em vista de tantos pedreiros que tem por aí, e eu estou precisando de pedreiro. Ele diz: faz o seguinte, Fernando, já que pedi para você entrar, vou te dar uma chance por uma semana. Por uma semana, né? E se você estiver me enganando que você trabalha de pedreiro, eu pago a sua semana de trabalho e dispenso você. Não ficarei com você nem mesmo como servente. Eu falei: tudo bem, muito obrigado e pode ter certeza, eu não vou desapontar o senhor. Ele disse: é isso que eu gosto de ouvir. Visto que o dia que eu iria começar a trabalhar seria um feriado, pessoal, ele disse: você volta depois do feriado. Então, no primeiro dia, ele pediu para o encarregado me colocar para fazer umas caixas de esgoto, né? E colocar outro colaborador para fazer outra atividade, alegando que eu mesmo não estava dando conta de fazer mais do que 2 caixas por dia. Até então, eu achei isso interessante por parte do empregador. E acho isso muito importante que alguns donos, né, de profissionais, né, de colaboradores, acata um exemplo desse, né? Se você vê que o seu colaborador não está dando conta em determinada área, né, em determinado setor, mude ele de setor. Assim você, empregador, patrões, vai dar chance àquele pai de família em desenvolver as suas qualificações em outro setor de serviço, ok? Achei interessante isso por parte daquele patrão. Mas, indo ao assunto, pessoal, eu não sou melhor do que ninguém. Não sou o melhor profissional, nem tampouco sou o melhor pedreiro. Mas confesso, pessoal, que naquele dia eu vi a mão de Deus me ajudando. Porque eu não só fiz 2 caixas, mas 5 caixas naquele dia, tá? E no segundo dia, fui convidado a comparecer no RH. Fiquei preocupado sem saber o que seria, né? Sem saber o que seria. E o patrão me perguntou: como foi o primeiro dia de trabalho? Eu falei: foi tranquilo. Aí ele pegou, pessoal, pegou minha carteira, falou assim pra mim: ó, aqui sua carteira, aqui sua carteira. Aí eu peguei, coloquei no bolso da camisa, tá? E saí. Eu saí. Aí, antes de eu sair na porta, eu falei assim: é só isso, patrão? Ele disse: sim, só isso. E quando eu ia saindo, ah, ele disse: pode ficar, eu assinei a sua carteira. Moral da história, pessoal: nesta empresa eu servi como colaborador por 3 anos. Foi a partir daí, né, que comecei a fazer os meus cursos de qualificação profissional. E hoje se tem alguns certificados na área da construção civil. Agradeço primeiramente a Deus, né, que não deixou que eu desistisse. E agradeço também a essa empresa, como todas as outras, né, depois dessa, né, que foi fundamental por eu ser o que eu sou hoje. Embora não estou atuando em uma grande construção, devido a alguns problemas de saúde que surgiram, inclusive o de coluna. Então, pessoal, achei interessante, né, me apresentar a vocês, né, contar um pouco da minha vida, e por isso criei esse canal no YouTube, com o objetivo de compartilhar com vocês um pouco da minha história,
e um pouco do que eu aprendi ao longo da vida. E olha que eu aprendi bastante, não só na teoria, mas também na prática, alguns macetes da construção. A partir aprendi também da história de outros colaboradores e também de nossos mestres, no qual nós éramos subordinados, que serve de exemplo e de inspiração para mim até hoje. Tá? Até porque, pessoal, eu não aprendi tudo. Eu continuo aprendendo e continuo a buscar mais conhecimento nesta área. Então, pessoal, essa foi a minha história, parte 1. Mas quero continuar aprendendo com vocês aí que está assistindo esse canal, tá? Quero continuar aprendendo com vocês. Portanto, aí no lado direito do seu telefone, do seu computador, nas letrinhas vermelhas, inscreva-se, tá? Posteriormente, quero trazer um vídeo a vocês mostrando uma técnica de como dividir o saco de cimento com precisão sem ter que desperdiçar tanto, ok? Tá? Afinal de contas, o cimento são um dos materiais que são mais desperdiçados, né? Que se mais desperdiça na obra. E posteriormente também eu vou trazer mais vídeos, né? Falando um pouco sobre 5 materiais que mais são desperdiçados na obra. É isso aí, pessoal. Fico por aqui. Fiquem com Deus, né? E até as próximas.